Olá! Aí, tá me ouvindo? Tô, você tá Deixa eu me mudar de ouvindo? lugar aqui. Eu tô. Então Tá eu vou bom. começar a compartilhar aqui o nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 2. Só recapitulando, no capítulo um a gente falou, né, que o Evangelho de João foi um discípulo de Jesus, discípulo amado de Jesus, ele sempre falou de Jesus de uma forma muito amorosa, e ele revela Jesus como verbo, o próprio verbo que veio. Deus, no início, ele fala, com a palavra ele fez existir o mundo, e essa palavra é o próprio Cristo. Então, Cristo está com Deus desde o início. E ele veio em forma de carne e osso para se revelar a nós, conhece nossas angústias. Falou de João Batista, que era um parente dele, que anunciou a vinda de Jesus no deserto, e esse próprio João Batista, que era primo de Jesus, batizou Jesus nas águas. E aquele simbolismo da água, de se lavar, de sair de uma vida antiga para uma vida nova. E nós terminamos o primeiro capítulo, Jesus já resgatando os primeiros discípulos, né? Foi André, Simão, e alguns discípulos chegavam e viam Jesus, já aceitavam, já seguiam, outros questionavam quem era ele, um chamava outro, cada um de uma forma diferente se achegou a Jesus, e ali começa o ministério de Jesus. Então, nós vamos falar agora do capítulo 2, eu vou compartilhar aqui. Deixa assim. Então, o Evangelho de João, no capítulo 2, eu estou usando a versão NVT, né, que é a nova versão transformadora, que tem um linguajar mais simples que tem, tá? Então, fala assim, 3 dias depois, tem algumas versões que falam 2 dias depois. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Aqui é bom lembrar que antigamente essas festas de casamento eram festas que duravam uma semana. Não era como nós, que um dia de festa e tal. Eram festas de 7 dias, uma semana, e tinha que ter muita fartura nessas festas. Se faltasse alguma coisa, era desfeita, era falta de respeito com os convidados, tá? Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Tem outras versões que esse versículo 4 é um pouco diferente. Fala assim, ó. Quer ver? E na NVI, essa é a NVT que nós estamos. A NVI, que é a nova versão internacional, fala assim: Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Numa outra versão, fala assim: Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. E tem uma outra versão, que é a Almeida Corrigida, que fala assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu levantei essas outras versões porque esse dizer, mulher, isso não me diz respeito, parece um pouco rude, né? Como se um filho falasse com a mãe de uma forma meio rude. E aqui, o que quer dizer assim, é como se Jesus falasse com Maria assim, quando ele fala que não tem nada a ver com ela naquele momento, ele se põe numa posição não de filho para com mãe, ou seja, aqui você não está exercendo sua autoridade de mãe sobre mim. Então, ali ele já toma a sua postura divina, tipo, assim, naquele momento, ele não estava sob a ingerência da mãe, não era a mãe quem ia decidir o que ele tinha que fazer ou não. E a hora dele, ele como Deus Supremo, ele como o próprio Deus, sabia a hora certa dele agir naquela situação. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Ou seja, ela percebeu que desde o começo ela já sabia que Jesus era especial, que era um ser divino, e ela só fala para os empregados assim: então agora, olha, ele sabe o que ele vai fazer. Obedeça a ele, que ele sabe como vai resolver a situação. Havia ali perto 6 potes de pedra, usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 a 120 litros, ou seja, eram potes grandes de pedras que eles usavam para purificação. E esses potes tinham, em média, 100 litros, cabia 100 litros de líquido, de água, naqueles potes, tá? Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados, obviamente, soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Ou seja, além de ter transformado aquela água em vinho, ele transformou num vinho de melhor qualidade que o primeiro vinho, né?
E as pessoas que levaram a água até o cerimonial sabiam de onde estava vindo aquela água. Só que o cerimonialista não sabia. E ele foi e ainda colocou toda essa honra, né? Todo esse feito para o noivo. Que o noivo é que levou, então, ainda, tipo, as congratulações de ter o melhor vinho no final da festa. Esse sinal em Caná, da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Hoje nós vamos só até o versículo 12, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui para a gente poder conversar. O que você achou dessa passagem, Paty? O que mais te chamou a atenção aí? Alguma coisa que te chamou a atenção? Primeiro, Jesus participar de uma cerimônia de casamento tradicional na casa das pessoas. Tipo assim, é mais um convidado que chegou. Já é uma coisa que me destoa da figura de Jesus, né? Sério? Tipo assim, tá muito carnal, né? Tá muito assim, humano, muito né? Carnal, muito carnal. Depois eu fiquei chocada mesmo com a forma como ele falou com a Maria, né? Uma coisa assim, meio ríspida, mas aí eu entendi perfeitamente depois que você explicou, né? Que ali ele já não estava na posição de filho, ele estava na posição desse ser mesmo, pleno. Mas por que ele fala que a hora dele não chegou, se em seguida ele faz o milagre? Eu entendi por isso. Olha, o que eu tenho lido, Patrícia, o que eu vi foi o seguinte, o que ele quis dizer aí, primeiro, né, que não era, primeiro ele fala para ela assim, tipo assim, não me dê ordens porque eu estou aqui, não como seu filho, como Deus, isso você primeiro entendeu. Quando ele fala, a minha hora ainda não chegou, a hora dele se revelar como o Salvador, como Deus, como aquele, que ele é quem decide o que ele vai fazer. Quando ele quis dizer que a hora dele não chegou, é a hora dele de se revelar como Deus, e ele estava se referindo, inclusive, ao ministério dele e à morte de cruz. Esse é o momento em que ele se refere. Então, é como se ele falasse assim, eu vou decidir tudo, a hora minha ainda não chegou de me revelar a todo mundo dessa forma. Tanto é que, no final, eles acham que foi o noivo que guardou o vinho. Entendi. Na verdade, ele faz na surdinha. Mas por que os outros não contam? Não ia ser legal contar? Falar assim, gente, isso aqui era água, tá? Sabe? Foi ele que fez. Então, Paty, tem coisas na Bíblia que a resposta não está tão explícita. Mas, veja bem, se alguém falasse isso, quantas pessoas iriam duvidar daquilo? Ia dar um fuzuê na festa, né? Ia dar um fuzuê na festa, ser... Primeiro eu falar assim, mas tá me zoando, né? Que ele transformou não sei quantos litros, aí né? São 6 barris, cada um com a média de 100 litros, são 600 litros que nós estamos falando, 600 litros de vinho. Tá me zoando que um homem que chegou ali, ele estava começando o ministério dele, aquele homem chegou e transformou aquela água, que é de purificação, em 600 litros de vinho. Vocês estão... Aí sim, é como se você fosse até... Na verdade, quando você começa a ler a palavra, você vê que ele não dá ponto sem nó, né? Quando a gente fala assim, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda e nem falha, ele tem a hora certa. A gente que quer precipitar a coisa. Então, ele sabe a hora certa dele se revelar como Deus, né? Então, Ele vai pelas beiradas. Tem outra coisa, tem uma questão política envolvida, Patrícia. Ao longo do Evangelho, a gente vai ver que tem... quando você vai ver os milagres que Jesus fez, muitas vezes ele fala para as pessoas assim, vá, mas não conte para ninguém o que aconteceu aqui. Porque tinha uma questão política envolvida, porque assim, as pessoas estavam esperando, os judeus esperando o Messias chegar. Aí chega um de Nazaré, falando que é filho de Deus, que está indo contra uma série de coisas que era da lei de Moisés. Então, o Antigo Testamento, na época, que era vigente. E ele começa a quebrar essa aliança antiga e trazer uma nova aliança. Quando ele quebra a aliança antiga e começa a fazer coisas diferentes, o que aconteceu? No Antigo Testamento, Deus dá uma série de regras com os mandamentos de Moisés e tem lá o Antigo Testamento. As pessoas, o ser humano, ele deturpa muitas coisas. E algumas coisas que eram lei na época, eles começaram a distorcer a lei em benefício próprio. Como o ser humano faz isso até hoje? Então, quando Jesus começa a quebrar essas coisas, e eles querem pegar Jesus de todo jeito,
para matar, porque se você sai da lei, aí entra aquela religiosidade, naquela coisa das regras impostas, que começa a sair fora do evangelho. Ele, enquanto o próprio Deus, esperava a hora certa de agir, esperava a hora certa de aparecer. Então, assim, quando ele faz esse milagre da água que transforma em vinho, e o vinho na Bíblia, ele tem sim essa conotação de alegria, tá? O vinho, ele tá ligado à festa, à alegria, à comemoração. Mas quando ele transforma também a água, que estava dentro desses potes de pedra, que era usado para purificação numa cerimônia, ele usa aquela água em vinho, ele também quebra e cria uma nova aliança, no sentido de dizer que agora as coisas eram novas. Antes, aquilo fazia parte da tradição judaica, né, que estava lá, que está no Antigo Testamento. Ele estava quebrando aquilo e fazendo o quê? Uma nova aliança. Fez um vinho melhor ainda, e o vinho nesse lugar, ele também representa o próprio sangue de Jesus. É isso que eu ia falar, que para mim ele estava compartilhando do próprio sangue dele com Exatamente. Toda aquela comunidade. Era o primeiro momento que eles iam entrar em contato com o divino. Exatamente isso. Eu acho maravilhoso esse Deus, porque ele vê o coração de uma pessoa e ele se revela, é assim que ele se revela. Ele se revela através das escrituras. E o vinho dele foi melhor que o primeiro. E outra conotação, que Jesus, ele traz, se ele foi ali como um simbolismo do vinho, ele traz essa alegria para você. Ele é a alegria que nunca vai acabar. Porque se na festa dependia do vinho para ter alegria, Jesus é uma alegria que nunca vai acabar na sua vida. O vinho acaba, a festa acaba, o dinheiro acaba, às vezes a saúde acaba, mas Jesus nunca vai acabar na sua vida. E se ele é esse símbolo de alegria, ele é uma alegria eterna. Você sempre pode buscar por ele, que ele vai aparecer. E ele está dentro de você. Então essa alegria não tem fim. Ela é melhor do que a primeira. O vinho era melhor do que o primeiro, a alegria foi maior ainda, e ele quis dizer que quando bebe do próprio vinho, que é o sangue dele, quando você aceita ele como Jesus, né? E por isso que na nossa cerimônia a gente toma um pouquinho do suco de uva, como na cerimônia que a gente faz da Santa Ceia. Você entra em contato com o próprio sangue de Cristo, que é simbolismo do sangue de Cristo, que é vertido na cruz por nós, mas que ele traz alegria eterna pra gente. Essa alegria nunca acaba. A festa pode acabar, o vinho real pode acabar, mas a alegria que ele te dá nunca vai acabar. E é uma bênção também, né? Sim. Uma bênção que chega. E é uma bênção que chega. E quando você fala que foi para você foi diferente imaginar Jesus numa festa, né? E eu acho que quando eu comecei a entrar em contato com o Evangelho, eu também tive essa sensação. Era muito mais simples do que eu imaginava. E você imagina ele andando no meio das pessoas, um convidado como qualquer outro, né? Olha como ele, um ser divino, se fez humilde desse jeito. E ele não... E o que João fala, que os milagres que ele fazia não era para glória dele. Você vê que ele faz o milagre e fica quieto. A honra e glória não ia para ele, tanto que a honra e glória foi para o noivo. Do tipo, nossa, que noivo que você foi. Olha, você guardou o melhor vinho para o final. E isso que eu falo também, o milagre não é para qualquer um ver. O milagre só enxerga quem está conectado com Jesus. Por isso eu volto naquilo que você falou. Por que não contou para todo mundo? Porque a maioria não ia acreditar. Quantos milagres acontecem, Paty, debaixo dos nossos olhos, e eu enxergo como milagre, e uma outra pessoa pode chegar como coincidência, ou, isso foi truque. Um dia eu questionei, eu na minha oração, falei, Senhor, por que isso não mostra, né, para todo mundo? E veio muito no meu coração, eles não iam acreditar. Para que eu preciso fazer isso? Porque para quem quer acreditar, para quem quer ver, eu faço uma coisinha desse tamanho, a pessoa percebe. A pessoa é grata, a pessoa me agradece, reconhece a minha presença. Às vezes eu faço uma coisa miraculosa e as pessoas vão falar assim, isso é truque. Isso é jogo de câmera, isso é... A pessoa tem uma lábia boa e te levou no papo, você não percebeu o que aconteceu, alguém combinou aquilo antes na festa para falar que foi milagre. O ser humano é assim. O ser humano, o coração do ser humano, ele é enganoso, ele gosta de tipo, aquela coisa do senso... Não é nem senso crítico, é espírito crítico, né? Quase que um espírito pouco, né? Não, você está me enganando. Então você fala assim, gente, para que ele vai fazer uma coisa espetaculosa
se a maioria não vai acreditar por causa desse espetáculo? Porque quem quer acreditar, acredita com coisas pequenas. Entendeu? Quem levou a água transformada em vinho, sabia que aquele milagre tinha sido feito. Agora, o cerimonialista não sabia, o noivo, pelo jeito, também não falou nada, não fiz nada, ó. Ficou boquinha fechada. Não é isso que acontece na vida real, Patrícia? Quantas vezes no nosso dia a dia não é isso que acontece? Vamos colocar no dia a dia simples de um hospital. Quantas vezes tem uma pessoa ali que nos bastidores resolve toda a situação e a honra e glória vai para um só e ele fica quietinho, não compartilha com ninguém. E por isso que eu falo que a Bíblia é muito real. Ela é o nosso dia a dia toda hora. E quando Maria fala assim, obedeça a ele. Tipo, quando ela vê que não está na alçada dela resolver aquilo, quantas vezes a gente também tem que obedecer a Jesus sem entender o que ele vai fazer? Você imagina, se você é discípulo dele, ele fala assim, escuta, pega aqueles 6 potes ali de pedra, mais ou menos em média 100 litros de água, pega um pouco e leva para o cerimonial. Fala, eu vou fazer isso, que vergonha que eu vou passar. Você nem está entendendo qual que... Aí só obedeceram, pegaram, encheram de água e levaram para o cerimonial. Tipo assim, Jesus, o senhor resolve, eu estou obedecendo. Mas você pensar racionalmente, eu vou encher aqueles odres ali de água e vou levar um pouco para o cerimonial, eles vão me linchar. O que você está fazendo com essa água de purificação? Mas eles só acreditaram e obedeceram. E olha o milagre que eles viram. E o nosso dia a dia é esse. Às vezes Deus te incomoda a fazer alguma coisa, você faz. Sabe? Sem questionar. E esse é o verdadeiro ministério, esse é o verdadeiro servir a Jesus, que poucas pessoas fazem. E essa coisa de... Isso que você mostrou agora, Paty, a gente deu risada, eu ri, mas eu acho lindo de acontecer. Eu quero agradecer por você ter entrado. Eu achei que hoje foi bem bacana, porque eu já vi Deus revelando a você. Eu espero que você tenha força e coragem para continuar, Paty. Eu vou continuar em oração por você. Porque você vai começar a sentir uma paz, que você não vai justificar muito bem do que está vindo, uma certeza de fazer algumas coisas, fala, nem sei por que eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu só falo uma coisa, te incentivo a seguir aquilo que você está sentindo que você tem que fazer, sem questionar muito o porquê. A resposta virá depois. Amiga. Tá bom? Amém. Deus te ama muito, viu? E eu também. Eu te amo, viu? Eu também. Depois eu vou colocar lá no grupo um louvorzinho para nós, tá? Tá bom. Beijo. Beijo. Bom, então a nossa reunião está terminando e eu espero que muitas pessoas que não puderam aparecer hoje, vocês consigam assistir esse vídeo depois. Eu vou ter que editar algumas coisas aqui, mas foi um encontro muito bonito. A presença de Deus foi evidente e que vocês consigam se beneficiar dessa palavra em algum momento, no momento certo, na hora certa, da forma certa, em que Jesus vai escolher para a vida de cada um que vai ouvir esse vídeo, vai ver esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para cada um que está aqui nesse grupo. Eu não escolhi cada um que está aqui à toa, não fui eu quem escolhi. Eu queria compartilhar que cada vez que eu chamo alguém, eu oro antes. E eu peço, Deus, me incomode, quem o Senhor quer que eu chame para fazer parte desse grupo? E, a princípio, eram várias pessoas, depois eu fui diminuindo, e algumas, quando eu lancei o convite, umas aceitaram, outras se calaram, eu respeitei, porque tem um momento, cada um tem seu momento. Eu já estive do lado de ser convidada para uma coisa dessa, e eu já não aceitei. Então, eu entendo perfeitamente as pessoas que, nesse momento, não é o momento delas, Jesus é que escolhe a hora, o momento. A única coisa que nós temos que fazer é estar com o coração aberto para recebê-lo. Ele vai bater a sua porta, ele bate, mas abrir a porta ou não é um livre-arbítrio de cada um, e tem um momento certo de cada um. E se você ouvir a porta batendo, eu te encorajo a abrir essa porta. Você pode abrir a porta devagar, você pode abrir a porta do jeito que você achar que você tem que abrir. E Jesus sabe o coração que você tem, o jeito que você quer receber essa palavra, a forma, o momento adequado, a palavra certa no seu coração no dia certo. Tem vídeos, eu tenho certeza, que serão filmados, e tem pessoas que vão ouvir esse vídeo muito depois, porque a hora de ouvir talvez não seja no momento que eu estou fazendo, tá? E eu estou muito feliz de estar fazendo esse serviço para o Senhor, e eu espero mesmo que alguém se beneficie
Com certeza Deus sabe o motivo de todas as coisas. Só quero deixar claro que eu já estive no outro lugar, no outro lado da moeda. As pessoas me convidando e eu não aceitando, ou eu querendo aceitar, mas algo me impedia de participar. Lógico que essas coisas online não existiam há anos atrás, mas eu vivi mais anos da minha vida fora do Evangelho do que dentro dele. E eu fui para o Evangelho, eu passava dos 35 anos, então sei muito bem o que é não conhecer a palavra e às vezes achar que era uma coisa pressionada. Enquanto é pressionado, eu não quis. E aqui não é para ser pressão, aqui é simplesmente para ser algo bom, que vai entrar na sua vida para te transformar, para te dar uma qualidade de vida melhor, para te dar diretrizes melhores, caminhos melhores para você seguir de uma forma mais tranquila, saudável e mais feliz e plena. Como a gente discutiu sobre esse casamento, que ia tudo bem e de repente o vinho acaba. E o vinho, na palavra, realmente ele é tem um significado, algo relacionado com felicidade. Às vezes a felicidade acaba na vida da gente por um momento, e nessa festa de casamento, Jesus teve que interferir para que a felicidade voltasse por meio de um outro vinho. Só que o vinho que ele fez foi de melhor qualidade que o primeiro, e esse próprio vinho foi representação do próprio sangue dele. Então, Jesus, quando entra, ele entra não só para resolver um problema, como para te dar uma paz que excede o nosso conhecimento, e para resolver todos os outros problemas que virão, e uma felicidade que não vai acabar. O vinho pode acabar, a festa pode acabar, o dinheiro pode acabar, mas Jesus na nossa vida nunca vai acabar. E o que ele nos traz é algo imensurável, não tem como você definir por A mais B o que é. É uma vivência diária que você sente a presença dele. E passa a ser algo concreto na sua vida, algo que você realmente não tem dúvida que é a presença dele. E é isso que eu espero, que algumas pessoas consigam, e não sou eu quem faço nada, a obra não é minha. Eu me coloco aqui na disposição de Deus para ser um objeto usado por ele apenas, porque o próprio fato de acreditar nesse Jesus, nesse Deus que veio, isso é obra do Espírito Santo. Não sou eu quem convenço ninguém de nada. Eu só quero ser um objeto usado na mão dele, e eu me sinto muito honrada por estar fazendo isso aqui. Eu quero mandar um beijo para vocês. Obrigada se você ouviu esse vídeo até aqui. Obrigada. E um beijo grande. Semana que vem eu estou de volta. Espero que quem não viu essa semana possa entrar semana que vem. E estamos formando um grupo muito legal, muito abençoado. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus até semana que vem. Tchau.